Como funciona isso? Que era criticado por alguns, recebe apoio atualmente? Por qual razão isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa mudou o lado do balcão, é isso? Jogam a rede na tentativa de pegar detalhes, né? Esse é o comentário daqui de Brasília, exatamente sobre os métodos. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e uma boa noite especial a você que sempre está aqui, no Original, nos Pingos, nos Is, nos acompanhando, e isto é muito importante. Olha, esse processo da Lava Jato deixou marcas no judiciário. As marcas se estendem a profissionais da área do Ministério Público, da área da Receita Federal e até da Polícia Federal, no sentido de que mexer com político pode ser perigoso. E muitos estão aí sofrendo consequências. Mas, por outro lado, também o uso de uma lei nova, que é a delação premiada. Esta lei, ela é recente, né? E toda lei só é boa, aplicável, depois de passar exatamente pelo judiciário. E essa lei passou. E houve ali, nesse julgamento da delação premiada, colocação de limites pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todos entenderam que a delação premiada, sem provas, não adianta, porque não vale, não dá para condenar alguém só com a delação premiada. Aprendemos também que não se pode fazer uma delação ampla no sentido de que o delator, tentando se livrar de processos, começa a jogar toda uma história, seria uma comprovação. Já existem consequências. O Delcídio Amaral, por exemplo, é um deles, né? Consequência de uma delação sem provas. Então, todos estão assustados agora que, de repente, a delação premiada virou a fruta da estação, exatamente com um profissional próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tradicionalmente, os ajudantes de ordens são pessoas discretas, que ninguém se preocupa com eles, militares de carreira e que servem ali na intimidade do presidente para, além de levar a pasta do presidente, fazer esta interlocução de saber quem é que quer falar com o presidente, o que é urgente ou não, ou seja, uma pessoa de confiança, não é só um. Às vezes, 2 ou 3 ficam à disposição do presidente da República. Este é um cargo muito próximo do presidente da República e talvez o mais próximo. Eu fiquei assustado lá atrás quando quebraram o sigilo do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele no exercício da presidência. E naquele momento, o próprio então presidente da República me disse: quebraram o meu sigilo, porque eu converso com o Cid assuntos de natureza sensível, assuntos de Estado, de segurança pública, assuntos de segurança nacional, né? Então, lá atrás, quebraram o sigilo do ajudante de ordens do presidente da República. E agora não é que uma delação premiada está fazendo um estardalhaço e seguindo exatamente ritmos condenados lá atrás na Lava Jato? É isso, é que é muito estranho. É este estardalhaço com a delação premiada que não vem acompanhada de documentos ou comprovação. Vale agora, mas não valia lá para alguns. É, no mínimo, muito estranho. Pois é, a delação premiada não sai do glossário do jornalismo político. Claro que a gente continua nesse giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite e semana a você. Como avalia toda essa discussão, puxando naturalmente essa reportagem da Folha de São Paulo, publicada e que repercute em outros veículos, inclusive, métodos de investigação que antes eram criticados, hoje recebem apoio e elogios. O que pode explicar esse novo momento? O sobrenatural. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência, que deve estar pensando aí: o que será que mudou? Como é que uma coisa que antes era errada, e nem faz muito tempo, pode ter se tornado agora uma coisa correta? Talvez a resposta seja de que não se trata de uma questão jurídica, se trata de uma questão de poder. E essa história me lembra uma fábula,
a fábula da espada de Damocles. Damocles era um sujeito bajulador que vivia na corte de um tirano no reino de Siracusa. E aí Damocles vivia elogiando o tirano, dizendo: você é um cara de grande sorte, porque você tem muito poder, você tem muita autoridade, você faz tudo o que você quer, você tem todo mundo aos seus pés. Damocles repetiu isso tanto que um dia o tirano se ofereceu para trocar de lugar com ele. Damocles seria rei por 24 horas. Aí no dia marcado, ele foi lá, se sentou no trono, começou a ser servido com as melhores comidas e bebidas, em talheres de ouro e prata, e a receber as homenagens de toda a corte. Só que, em um determinado momento, Damocles olhou para cima e no teto havia uma espada afiada que estava pendurada sobre a sua cabeça, presa apenas por um fio. Quando ele viu a espada, lógico, Damocles perdeu logo todo o interesse pelas comidas, pelas bebidas, pelas homenagens e renunciou ao trono. Deixou que o tirano voltasse. A espada de Damocles é um símbolo. Ela representa a insegurança daqueles que possuem grande poder, porque sempre existe a possibilidade desse poder se virar contra eles. Também com a gente, numa participação especial, neste Os Pingos nos Is de segunda-feira, Alan Gani, a quem eu agradeço demais pela participação. Alan, seja muito bem-vindo, ótima noite de semana a você. O Alan acabou de participar do 3 em 1, vai ajudar a gente também a traçar um perfil e fazer um raio-x dos principais assuntos e temas da política. Estamos repercutindo uma reportagem da Folha de São Paulo que traz informações e elementos que tratam de métodos de investigação que antes eram criticados e hoje recebem apoio, especialmente no que se refere ao cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários integrantes da esquerda, por exemplo, criticavam, mas hoje apoiam delação de pessoas presas, prisões preventivas com prazos indeterminados, quebra de sigilo e operações de busca e apreensão. O que pode explicar esse novo momento, esse novo cenário? Boa noite, Caniato, boa noite a toda a nossa audiência. O que explica é uma baita hipocrisia, é um baita cinismo. Agora interessa a eles, e lembrando que durante a Operação Lava Jato, pegando as delações premiadas, apenas 25% das delações premiadas foram feitas com as pessoas presas, porque do jeito que se vendia, parecia que era uma tortura psicológica, a pessoa estava presa e aí ofereciam a delação premiada. Muito pelo contrário, 75% das delações premiadas foram feitas com as pessoas soltas, né, em liberdade. E a delação premiada, ela não era por si só suficiente para colocar uma pessoa na cadeia ou para uma prisão preventiva. Isso tinha que ter ali todo um indício de outras provas, diferentemente do que ocorre hoje. Hoje a gente vê, perto do que a Lava Jato fazia, era brincadeira de criança. Hoje não tem individualização de conduta. Eu vou pegar simplesmente o caso do dia 8 de janeiro, onde, 1.500 pessoas foram presas sem uma individualização. Então, aquele que depredou e deveria ter sido preso por ato de vandalismo, ele também foi preso junto com aquela pessoa que simplesmente entrou e ficou na porta. Então, não teve essa individualização de conduta. Se a gente pegar, por exemplo, a prisão preventiva do Cid, ela nem se justifica. Você não tem elementos que justificam uma prisão preventiva, dado que ele não oferecia um alto risco à sociedade, à investigação, à destruição de provas. Então ela foi bastante autoritária. E aí sim, oferecem a delação premiada ao Cid no momento que ele está preso já por muito tempo, fragilizado psicologicamente, e coincidentemente ele recebe acho que foi uma liberdade condicional que ele acabou recebendo em troca dessa delação premiada. Aí sim, então isso mostra o duplo padrão desse pessoal, mas é claro, esse duplo padrão chega ao ponto de reescrever a história, simplesmente anulando
todas aquelas provas obtidas nos acordos de leniência por parte da Odebrecht. Lembrando que os acordos de leniência partiram pela própria iniciativa da empresa. E a empresa continua afirmando que deve continuar com isso. Então, o Brasil é um país que é um duplo padrão, principalmente quando a esquerda está no poder. Pois é, José Maria Trindade, queria também trazer um outro elemento destacado por essa reportagem do jornal Folha de São Paulo, que diz respeito ao Fishing Expedition. É um termo em inglês, seria uma expedição de pesca. Você até iniciou seu comentário anterior falando, você joga a rede sem nenhuma informação relevante, nenhuma prova, nenhum tipo de elemento substancial, mas você joga essa rede na tentativa de levantar algum tipo de informação e, naturalmente, uma prática ilegal. Por essa razão é que a gente observa que muitas vezes dispositivos eletrônicos são confiscados com o objetivo de levantar algum tipo de informação, seja nos arquivos de e-mail, telefone celular, troca de mensagens e por aí vai. Há elementos e também indícios e sinalizações de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo pessoas ligadas aos atos do dia 8 de janeiro, sofreram esse tipo de expedição? Pois é, aquela história de prender e depois identificar por que está prendendo a determinada figura. Enquanto o Alan falava aí, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um militar, um general do comando, do alto comando, ele dizendo da dificuldade de tratar o caso Cid. O debate lá era sobre corte de salários, estavam querendo cortar os salários do Cid. E aí ele dizia, nenhum ordenador de despesa poderia fazer o corte de salário. Veja bem, que o tenente-coronel Cid não é réu, e ninguém sabe lá como colocá-lo. Ele não é réu, ele não é condenado, ele está preso preventivamente de uma maneira que ninguém sabe exatamente classificar, porque existem regras, né? Para cortar o salário é preciso uma condenação, é preciso uma decisão administrativa, e não dá para tomar uma decisão administrativa para suspender ou cortar os salários ou a sua função de a patente, né? Porque ele não é nada, ele não é nem réu, para se ter uma ideia. Esta prática desleal de fazer a pesca, ela aparece em várias investigações aqui no Brasil. Foi o caso também da Lava Jato. O que a gente não pode é aceitar de um lado e não aceitar de outro. Mas é uma prática desleal e é uma prática irregular. Consiste exatamente nisso que você falou, Daniel. Se confisca todos os equipamentos eletrônicos de uma pessoa e descobre que ele está fazendo algo de muito ilegal, né? Ou lavando dinheiro, ou fazendo um crime que nem está sendo investigado naquele processo. Quer dizer, isto é ilegal, isto é desleal. Eu já vi vários processos aqui serem cancelados exatamente por ilegalidades na fase de investigação. Me lembro de um caso aqui que todos os documentos foram incinerados e deletados. Para se ter uma ideia, é Castelo de Areia, a Operação Castelo de Areia. E o delegado foi condenado. O delegado foi condenado à cadeia, por conta exatamente de uma investigação ilegal. Então, é preciso seguir a lei em todos os sentidos. Nós, na democracia no Brasil, vivemos sob o império da lei. Mota, ainda que haja toda essa discussão e a gente tenha elencado uma série de coisas que acabam fomentando esse tipo de debate, que inclusive acabou estimulando os jornalistas da Folha de São Paulo a redigirem um texto e apurarem essas insatisfações por parte de muitas pessoas, olhando para frente, o que a gente pode esperar, sei lá, dos avanços das apurações e dos processos que envolvem as pessoas que têm algum tipo de conexão com os atos do dia 8 de janeiro. A gente não corre o risco de se deparar com situações, sei lá, estranhas, para dizer o mínimo? Nós já estamos nos deparando com essas situações, né, Daniel? Faz algum tempo. O grande medo que eu acho que habita nos corações da maioria dos brasileiros
é que instrumentos que são fundamentais para a nossa vida, como justiça e polícia, passem a ser usados de forma política. Isso é o terror. É você considerar alguém como criminoso simplesmente porque essa pessoa tem ideias diferentes da sua. Vamos lembrar que há muito tempo no Brasil vigorava a quase total liberdade de expressão. As pessoas tinham o direito, por exemplo, de ir à rua e dizer que elas queriam uma tal ditadura do proletariado. Isso tem inúmeros registros. As pessoas tinham o direito de dizer que a classe média deveria ser fuzilada. Isso foi dito, está gravado em vídeo. Tudo bem, você não pode ser criminalizado pelas coisas que você diz, a menos que você cometa os crimes de injúria, difamação ou calúnia. Agora, você passar a ser um alvo, você virar alvo de investigações, objeto de investigações, simplesmente porque você está do lado errado do equilíbrio de poder no momento, isso é uma situação muito complicada, porque esse equilíbrio de poder sempre muda. Quem hoje está no poder, amanhã pode não estar. E a última coisa que a maioria dos brasileiros quer é viver uma vida, viver em um país que ora persegue uns, ora persegue outros. Né? Tem hora que você é vítima, tem hora que você está se vingando. Isso é receita de atraso, isso é receita de pobreza, isso é receita de servidão. A gente fica muito, muito preocupado com isso. Agora, Alan Gani, no afã de querer dar, rápidas respostas à sociedade, quais são os cuidados que as autoridades brasileiras precisam ter para que todo o rito legal seja respeitado e injustiças não sejam cometidas, né? Então, buscas e apreensões, se tiverem necessidade, vamos lembrar que há pouco tempo teve uma busca e apreensão diante de conversas privadas entre empresários, né? E ali bateu a Polícia Federal na sua porta, né? Inclusive há relatos que a Polícia Federal até fez a busca e apreensão, ou parte dos agentes ali meio constrangidos, individualização de condutas, acabar com esse phishing expedition, por exemplo, porque ficou tão evidente durante a CPMI do dia 8 de janeiro. Perdeu-se completamente o objeto original, que era a investigação do que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro, e de repente estavam lá falando sobre joias, sobre vacinas, o Delgatti, que teria envolvimento com uma suposta fraude em urnas eletrônicas. O que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? Então virou claramente ali uma CPMI para tentar pegar o entorno do Jair Bolsonaro e, de preferência, talvez o próprio Jair Bolsonaro. Isso é perseguição política. Acabar também, por exemplo, com o Supremo abrindo investigações de ofício, onde não se respeita o princípio da ampla defesa, onde os advogados têm dificuldade de acessar os autos, aonde também a figura do juiz é a mesma do acusador e da vítima, né? Porque se ele está abrindo de ofício, ele é a vítima, mas ele é o juiz, ele é o acusador. Então, misturam-se os papéis aí. Então, eu acho que acabar com tudo isso para a gente novamente voltar para a normalidade democrática. A pessoa ela tem o direito à defesa e, como bem colocou o Mota, a gente não pode utilizar a justiça ou a polícia como instrumentos de perseguição política para sufocar a liberdade de expressão.